Sobre Gênesis 6. Gênesis 6? Se os outros anos teve outra rebelião. É isso. Achei que a gente ia falar dos capetas, deve falar dos anjos. Porra, eu queria vir aqui para bater nos capetas. Essa questão de Gênesis 6, eu levaria umas horas bem cheias de horas, mesmo cheias de minutos, horas cheias de minutos para explicar isso aí. 20 horas. Essa é uma das questões que não tem importância nenhuma para nós. É curiosidade, não passa de curiosidade para me desviar do foco. Não serve para nada, porque é uma questão que não está explicada na Bíblia. E o que você tem hoje são conjecturas. Você tem suposições do que possa ter acontecido. Posso ouvir amém, pessoal? Então não vamos nem ler Bíblia por causa disso. Vamos só citar Gênesis 6 lá. Gênesis 6, por exemplo, está dizendo assim, olha, multiplicaram-se os homens sobre a terra, sim ou não? Os homens se multiplicaram sobre a terra. Mas também está dizendo assim, havia naquele tempo gigantes sobre a terra. Algumas traduções dizem uma palavra, Néfilins, né? Estavam os Néfilins sobre a terra. Primeira conjectura sobre os Néfilins é que eles eram anjos caídos. Sim ou não? Primeira conjectura, que eram anjos caídos. Dos anjos que eu já disse para você que veio com Satanás quando houve a queda de Satanás. Algumas pessoas até acreditam nessa teoria, porque a palavra Néfilim, ela vem de Nefal. Nefal é caído, aquele que caiu. Mas esse Nefal pode ter sido colocado no hebraico exatamente por quem interpretou que fosse assim, não que seja verdade. Colocou essa palavra Nefal, que significa os caídos, ou aquele que caiu, e colocou essa palavra lá por considerar, por pensar que assim fosse. Que aquelas pessoas, que aqueles seres de alta estatura, com um poder diferente dos outros homens, com uma força diferente dos outros homens, com uma inteligência, uma sabedoria diferente dos outros homens, pudessem ter vindo da queda, do mesmo lugar que vem a queda de Satanás. Ou seja, os caras vieram do céu, caíram no céu, foram lançados na terra. Agora a pergunta que eu faço para você é, primeira conjectura que se tem por aí, não é a minha não, porque a minha é que eu levo 20 horas para explicar. Primeira conjectura. Espera um pouquinho, todos os anjos são iguais. Todos os anjos são espíritos. Posso ouvir amém, pessoal? Amém. Todos os anjos são espíritos. Mas também todos os anjos, segundo o que nós temos na Bíblia, eles têm poder de tomarem forma humana. Nós vamos ver isso num processo chamado teofania, que é também ensinado dentro de teologia. Teofania é a manifestação do espiritual, principalmente a manifestação de Deus, nessa terra para se tornar visíveis aos seres mortais. O poder do mundo espiritual, tanto dos anjos quanto de Deus, segundo nós sabemos na Bíblia, é exatamente também esse. O poder de se tornarem visíveis, de se tornarem vistos, de terem corpos mortais ou corpos físicos durante algum tempo, durante alguns momentos. Fato disso é que um desses anjos, uma dessas teofanias, que se entende escatologicamente, se entende hermeneuticamente, se entende pela Bíblia, se entende pelas explicações, pela teologia, é que Deus tomava forma ou enviava a sua teofania, que é a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, você de vez em quando vai encontrar na Bíblia, como é o caso de Abraão, a teofanização de 3 pessoas, de 3 anjos. Um deles fica com Abraão, conversando com Abraão, e 2 se dirigem a Sodoma e Gomorra, para executar um juízo lá. Posso ouvir amém até aí, para quem já leu a Bíblia, pelo menos aí nessa parte aí? Amém, pessoal? Tomavam formas físicas. No caso de Jacó, nós podemos perceber que eles tinham um período para estar nessa forma. Um período onde eles eram vistos, ouvidos, eles sentiam, podiam ser tocados. Jacó no Val do Jaboque, quando está voltando, seu tio Labão, 20 anos depois de trabalhar, que nem um escravo, ele, suas mulheres e seus filhos e todo o seu gado, ele passa todo o povo dele pelo Val do Jaboque, fica sozinho, e diz a Bíblia que um varão lutava com ele. Amém até aí, pessoal? Lutava, podia ser visto, podia ser sentido, e tinha uma força que
que pôde ser subjugada por Jacó. Era um momento de teofanização, um momento onde ele se manifesta, e ele é uma pessoa normal aos nossos olhos, ou aos olhos de Jacó, por exemplo. Ele era tão normal que ele não tinha uma força física sobrenatural. Tanto que Jacó quer impedi-lo, tanto que Jacó consegue impedi-lo, consegue segurá-lo. Até aí, pessoal. Jacó segurou o anjo e não quis largar. Sim ou não? Quando eles estavam nessa teofanização, quando eles estavam nessa posição, eles eram vulneráveis. E como é que eu sei que eles tinham um período para ficar? Porque quando ele tenta se desvencilhar de Jacó, isso eu prego durante 20 horas também, vou explicar porquê, sou lindo essa passagem de Jacó, é uma transformação imensa. Aquele anjo, quando viu que ele não conseguia se libertar de Jacó, ele diz para ele assim: olha, cara, você precisa me largar. Mas por que eu tenho que te largar? Por quê? Porque a alva já vem subindo, está amanhecendo. Ou seja, eu só posso ficar, eu arrumei um jeito de ficar só até tal período, só até a alva, só enquanto é noite, só enquanto está escuro. Não posso estar aqui junto com a luz do dia. A alva já vem chegando, você tem que me deixar subir. Eu preciso voltar para o meu estado, eu preciso voltar para o meu lugar de origem, eu preciso estar onde eu vim. Eu só vim aqui para fazer uma coisa que o apóstolo Gerson vai ensinar muito tempo depois, chamada autoridade espiritual, e você precisava, depois de 20 anos de sofrimento, depois de 20 anos pagando tudo que você fez, enganou teu pai, enganou teu irmão, você precisa de uma autoridade espiritual do jeito que você é, tão físico quanto você é físico. Você precisa que o físico venha e abençoe o físico. Não tem ninguém que saiba isso. Tinha um cara aí chamado Melquisedeque, mas ele serviu para o teu avô Abraão. Para você tem que ser um outro ser físico, transformando a sua história, transformando quem você é. Eu vim aqui para fazer isso, e você começou a brigar comigo, você começou a lutar. Alguém sabe por que Jacó lutava com o anjo? Por quê? O que ele requeria do anjo? Por que ele estava brigando com o anjo? Não foi com a cara do... Na verdade ele não sabia que era um anjo, era uma pessoa que apareceu para ele ali. Apareceu um varão e lutava com ele. Alguém me sabe dizer qual que era o motivo da luta? Para mudar o nome. Mas mudar o nome não é bem isso, é mudar o nome, mas não é isso, porque Jacó não sabia disso. Jacó não sabia da importância do nome. Jacó sabia da importância do seu estado, sabia quem ele era, sabia o que ele tinha feito, e sabia o que estava esperando ele. O irmão dele vinha com 400 homens contra ele, voltando para o lugar onde ele havia sido ameaçado de morte. O que Jacó quer, pessoal? Ele quer uma bênção. Mas que bênção que ele quer? Não é só Deus te abençoe, ele quer uma bênção específica. Ele quer que alguém diga para ele o futuro dele. Ele quer que alguém deseje para ele aquilo que ele precisa ser, aquilo que ele tem que ser, aquilo que ele tem expectativa de ser, aquilo que ele sonha em ser. E quando ele luta com aquele cara, ele falou assim: olha, você é o outro ser humano diferente que eu encontro aqui. E na boca de Jacó, para você ir embora, tem que sair da tua boca uma palavra transformadora na minha direção. Você tem que me abençoar. É daí que os católicos tiram a coisa de Deus te abençoe. Está totalmente errado. Você precisa me abençoar, você precisa definir o meu futuro, você precisa mudar o meu quadro, mudar o meu estágio, você precisa mudar o que eu tenho vivido. Palavras da sua boca, decretos da sua boca mudarão o meu estado. É por isso que eu fiquei sozinho, com as minhas mágoas, com as minhas tristezas, com os meus medos, com os meus fracassos, com o meu problema de alma. Por isso que eu mandei todo mundo na frente, sem pensar em proteger, sem pensar em estar junto, sem pensar em guardar. Eu fiquei sozinho na minha depressão, e eu quero que você mude o meu quadro. Como é que Jacó sabia disso? Porque o pai dele, o Isaac, tinha ensinado isso para ele. O Isaac era o definidor de futuro dos filhos. É assim que Jacó rouba a bênção. Na mente de Jacó, 20 anos
que a bênção do meu pai não se cumpre sobre mim. 20 anos que eu estou pagando por ter roubado uma bênção que ainda não se concretizou. Ou se concretizou em parte. Eu fui bem sucedido, eu tenho gado, eu tenho tudo, eu tenho mulheres, eu tenho filhos, mas o meu irmão quer me matar. O que adianta eu ter tudo isso, se não houver uma bênção, se não houver um decreto que anule os decretos passados? Meu pai me abençoou e a bênção se cumpriu na minha vida. Agora eu preciso que a bênção se complete. Eu preciso que o meu irmão mude o seu conceito a meu respeito, e para isso eu tenho que ser alguém que não seja chamado de enganador, suplantador. Eu preciso ser alguém que não seja um falsário. Eu preciso ser alguém que não seja um ladrão, porque é isso que o meu nome diz. Quando eu nasci, eu me projetei de tal forma que esse foi o nome que eu recebi. Eu fui um folgado, eu não quis nem nascer. Já grudei no calcanhar do meu irmão, quando puxaram ele, eu saí junto, que é para não ter que fazer esforço, que é para não ter que passar pelo fósseis, que é para não ter que passar por aquele aperto. E isso tudo me rendeu uma maldição, me rendeu uma palavra, Jacó, que denigre quem eu verdadeiramente quero ser. Você só sai daqui se você trocar isso, se você decretar isso, se você declarar isso, se você proferir isso, se você profetizar isso, se você me abençoar dessa maneira. O anjo tem limite, viu que não prevalecia, por isso que quando eles teofanizam, há essa característica deles terem que se render ao ambiente, ou à força normal de um homem. Jacó, treinado nas lutas durante as noites de inverno e no cuidado das ovelhas, era muito mais robustecido do que aquele anjo se manifesta. Para o anjo vencer, ele tem que usar de subterfúgio, tem que fazer para Jacó aquilo que Jacó fez para os outros. Eu vou dar um jeito nesse negócio, porque não está dando, não estou conseguindo vencer. Ele usa um poder sobrenatural, toca na juntura da coxa de Jacó, todo mundo lembra disso, sim ou não? E aí Jacó se descontrola, perde o equilíbrio, já não consegue ficar tão de pé, vai ter que se acostumar com esse novo estágio, com essa nova maneira de andar. E quando para a luta, é que ele pode explicar. Na Bíblia está rapidinho aqui para a gente entender, mas depois você vai entender toda a trama por trás, toda a história por trás, toda a conversa por trás, onde o anjo pergunta para ele: escuta, do que é que você é chamado hoje? Hoje o meu estigma, hoje o que pesa sobre mim é Jacó, enganador, suplantador, ladrão do próprio irmão, mentiroso para o próprio pai. Roubei um velhinho em cima de uma cama, chamado meu pai. É essa maldição que pesa sobre mim, e é isso que eu quero que acabe agora, é isso que eu quero que saia agora. E já que você tem problema com a alva, já que você não pode ficar além da alva, só saio daqui, só largo você. Eu não sei o que vai acontecer, se você vai explodir, pegar fogo, eu não quero nem saber. Só sei que você tem poder de mudar isso. Uma palavra sua e muda tudo. Então pronto, você foi vencido por mim. Para você sair daqui, desse abraço, diga o que eu preciso, diga o que está faltando em mim. Nessa hora então o anjo, vendo que não prevaleceria, eu não sei o que ia acontecer com esse alvo, pega ele ali. Mas era tão importante que naquela hora ele muda com uma palavra e com um decreto. Ele diz: não te chamarás mais Jacó, mas de agora em diante, então eu declaro sobre você, príncipe de Deus, Israel, pai de uma multidão. Por quê? Porque você lutou com os homens, você lutou com Deus. Você quer explicar isso aqui para vocês, se lutar com Deus aqui? Você lutou com Deus e o que, pessoal? E o que, pessoal? Prevaleceu. Você foi mais forte do que Deus, você venceu Deus, você tinha o direito de morrer, você fez coisas dignas de morte, e era isso que ia acontecer. Teu irmão está vindo aí para te matar, mas porque você quis, porque você lutou, porque você venceu, é isso que você vai ter. Nunca mais você vai andar do mesmo jeito, você vai ter uma nova forma de andar, que você nunca mais esquecer desse dia, mas que seja concedido aquilo que você quer. Aquele anjo trouxe uma mudança. Aquele anjo não, aquele homem, aquela figura, que era um anjo. Diante disso, nós podemos conjecturar, que esses anjos, que algumas pessoas dizem, porque aqui não fala que foram anjos, está escrito filhos de Deus, viram
os filhos de Deus, que os homens se multiplicavam sobre a terra e tiveram filhos. É claro, você vai ter filhos e filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, eram belas, eram formosas, tinham uma aparência incrível. O que eles fizeram? Eles possuíram, tomaram para si mulheres, se casaram com elas, conheceram, fizeram sexo com essas mulheres. Até aí. E por fazerem sexo com essas mulheres, abre lá só para você ver rapidinho, como é que está exatamente. Gênesis 6. Nessa versão que eu estou usando aqui, tá? Você pode usar qualquer uma. Vai diferir uma ou outra palavra. Deixa eu lembrar uma coisa para você, querido. Lembrando que não há uma estrutura cronológica na narração de Moisés aí. Ele fala uma coisa aqui que ele explica antes, e ele fala uma coisa antes que só explica depois. Há umas lembranças dos relatos ouvidos, dos relatos orais transmitidos, e quando ele está caminhando com o povo no deserto, ele passa a narrar o Pentateuco, ou ele passa a escrever todos os acontecimentos. Para ele escrever os acontecimentos, como é que aconteceu tudo, por que um povo foi parar no Egito, ele tem que dar uma base, ele tem que dar um alicercezinho. Ele não pode ser sucinto, mas ele tem que ser rápido. E é nessa rapidez que ele escreve. Ele vai contando as coisas conforme volta na memória dele, de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que ele ouviu, de tudo aquilo que ele estudou. O Egito estudava essas coisas, de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que era transmissão oral, familiar, da sua classe, do povo hebreu, que ia transmitindo os conhecimentos, aumentando, descontando uma coisa aqui, colocando outra coisa ali, conjecturando aqui, naquilo que ele ouviu. Ele preparou uma basezinha para o Êxodo. Então o Gênesis nada mais é do que uma base para o Êxodo, porque ele quer contar da história da saída, da libertação do povo do Egito. Posso ouvir amém, pessoal? Ele quer deixar escrito leis, ele quer deixar escrito os acontecimentos para o futuro, quando ele partisse, o povo tivesse uma lembrança e uma rememoração de tudo aquilo que havia acontecido. Então ele faz ele faz ali um apanhado rápido no Gênesis, que ficou registrado para nós como Gênesis. Posso ouvir amém? Versículo 1 do capítulo 6. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, ninguém sabe quando isso aqui aconteceu. É logo depois da criação. Ninguém pode dizer quando é que foi. Se foi depois do dilúvio, antes do dilúvio, mas aqui está claro que é antes do dilúvio, né? Porque é depois disso aqui que Deus decide acabar com tudo. Não se sabe, ele só quer informar o que foi que aconteceu, então não data nada. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Formosas aqui eram agradáveis à vista, desejáveis. Não eram só bonitas, elas tinham uma aparência tremenda. Naquela época tudo era um pouco mais diferente do que hoje, tá? Estou dizendo que as mulheres de hoje são feias, mas eu estou dizendo, eu não posso explicar como é que era aquele povo para você, se eu tivesse tempo. Eu ia explicar como é que aconteceu exatamente isso aí. Simples, 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 simples. Só que as pessoas querem se ater só ao que está escrito, sem esquecer que há toda uma novela por trás, sem esquecer que há todos os acontecimentos por trás, sem se esquecer que antes disso aqui, décadas, centenas ou talvez milênios se passaram, que isso aqui não narra só aquilo que nós devemos entender, porque é a base direta para o Messias. Tem muitos acontecimentos aqui que não estão na Bíblia, que você precisa ou conjecturar, ou chegar à conclusão, ou esperto como você é. Você faz que nem a Rede Record. Para contar a história de Raquel e de Lia agora, vamos fazer uma tremenda de uma novela que vai durar meses, em cima de um texto que você lê em minutos. Por quê? Porque eles vão basear-se nos acontecimentos. É isso que muito pregador não faz. Ele vê o que está escrito e tenta explicar o que está escrito, sem conseguir basear os acontecimentos, sem conseguir imaginar os acontecimentos, sem construir uma novela em cima disso. Então ele vai no que está escrito assim, ó. E está escrito assim, ó:
Existia um cara chamado Dom Manuel, rei de Portugal, que enviou para o Brasil um cara chamado Pedro Álvares Cabral, sim ou não? Que é o que você conhece. Pedro Álvares Cabral veio para cá com 13 caravelas. Você não sabe quantas pessoas tinham nessas caravelas, não sabe quem são as outras pessoas, porque as próximas informações um cara chamado Frei Henrique de Coimbra foi quem celebrou a primeira missa no Brasil, sim ou não? E um outro cara chamado Pero Vaz de Caminha foi quem relatou e mandou uma carta para o rei de Portugal. Essa não é a história do descobrimento do Brasil, sim ou não? Mas em quanto tempo isso levou? Em quanto tempo isso durou? Quantas pessoas participaram disso? Os acontecimentos. A narração é sucinta. Naquilo que eu preciso saber, o Brasil foi descoberto no ano de 1500, no dia 22 de abril, por um cara chamado Pedro Álvares Cabral. E ninguém fala nada de todos os acontecimentos desde o dia que eles saíram de Portugal. As tempestades, os perigos que eles passaram, como é que eles chegaram. Malemar, você tem ali o descobrimento que olharam e baixaram que era um monte chamado Monte Pascal, depois viram que não, aí mudaram para a ilha de Vera Cruz, aí depois viram que era o lugar mais espaçoso, terra de Santa Cruz, até que depois mudaram para Brasil. Essa é a história que você conhece, mas e a novela por trás? E os anos todos por trás disso aí? E as preparações por trás? Gente, tem gente que quer que o Gênesis seja explicado nessa forma sucinta aqui, ou entendido ou aceito dessa forma sucinta aqui. Ninguém vai entender todos os acontecimentos por trás, toda a gama de acontecimentos que antecederam essa narrativa aqui. Então querem que isso aqui tenha sentido, querem que isso aqui seja explicado. Aí cria-se vídeos, qualquer um pode criar um vídeo, cria-se texto, qualquer um pode criar um texto. Até o mais Zé Mané de uma terra como essa tem direito a um canal do YouTube. O Zé Mané aqui tem. Blog eu tenho, Facebook eu tenho, e lá eu escrevo o que eu quiser, certo ou errado, eu escrevo e coloco lá. O problema é que algumas pessoas vão vasculhar essas porcarias. Tem gente que ao invés de pregar Jesus Cristo, fica se atendo, como está proibido na Bíblia, a anjos, culto de anjos, o que foi que aconteceu, por que está dito isso, para onde é que foi para isso, e isso é proibido na Bíblia. Que é para a gente não ficar vendo genealogias, ficar preocupado com anjos, lá está escrito. Mas a nossa alma desgraçada, curiosa, quer saber dessas coisas. E aí, como a gente quer saber, porque a nossa alma tende para isso, a gente quer explicar. Quando a gente não sabe explicar, a gente escuta o primeiro que diz que tem uma explicação. E o pior é que tem gente que gosta de dizer assim, não, é isso que eu estou falando é o que é certo. Isso que eu estou dizendo aqui é o que é verdade. E às vezes ele está endemoniado. E como eu disse, tem poder de mídia, porque não paga nada para ter um canal no YouTube, para ter um Facebook, para colocar um assunto no Google. E aí os incautos vão, assiste a primeira porcaria que está lá, e faz daquela primeira porcaria que assistiu lá, a sua teologia, a sua teoria de vida, ou a sua verdade. E o pior não é isso, o pior é quando começa a difundir isso para os outros também. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda a direção que você precisa estar dentro da sua igreja, com as revelações que Deus deu para quem dirige a sua vida. Tudo que você encontrar na internet é especulação. Tem coisa boa lá? Tem coisa ruim, muito mais do que coisa boa. Mas o problema é que muitas vezes a gente não consegue discernir o bom do ruim, porque nos falta entendimento e conhecimento para julgar os dois. Sabe o que é melhor então? Eu ficar com quem Deus colocou no meu caminho. Deus colocou no meu caminho uma igreja e colocou dentro dela um pastor. Se ele sabe muito, eu vou pelo que ele sabe. Se ele sabe pouco, eu vou pelo que ele sabe. Porque o muito que ele sabe me leva para a glória, mas o pouco que ele sabe também me leva para a glória, porque eu sou desculpado por aquilo que ele não sabia para poder dizer para mim. Então eu fico com isso, que é muito menos pecado do que correr atrás de 1000 que falam a mesma coisa, ou de 1000 que falam errado. Deixa eu dizer para vocês, eu vasculho a internet atrás disso há anos, porque eu tenho a minha própria teoria. Mas é teoria, porque se tem 1000 enganados, ou se tem 1000 teorias, quem falou que a minha não vai ser a 1000ª? Quem falou que a minha tem que ser a correta? Só que você tem que ser humilde para aceitar isso, e não dizer assim, ó, tem 1000 teorias aqui, mas a minha que está certa, então eu vou por essa, eu vou pregar essa, eu vou viver essa. E a internet está cheia desse assunto aqui principalmente.
gente renomada, gente renomadíssima. Se não tivesse nome, já atrapalharia os incautos e os indoutos. Mas o pior é que os caras têm nome, trazendo um pouco mais de confusão e desconhecimento, ou um pouco mais de conversa fiada, ou um pouco mais de arqueologia dentro de uma igreja que precisava focar em Cristo e no seu verdadeiro papel. Mas vamos lá, se a gente tem tempo. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Vamos conjecturar quem são os filhos de Deus e quem são filhos dos homens. Amém, pessoal? E tomaram para si mulheres. Tomar para si mulheres significa casaram-se com elas. Tomaram, levaram para si. Não foi lá e fez sexo e largou, não. Esses caras se casaram numa clara demonstração, por exemplo, de que iam constituir família, que constituíram família. Não é só aquela teofanização dos anjos, que vinham, teofanizavam, se manifestavam, cumpriam o seu papel e iam embora. Voltavam. Você pode dizer que os anjos então abandonaram o céu, abandonaram a Deus, o seu estado espiritual. Segundo Jesus Cristo, eles não precisam de sexo, porque na ressurreição diz Jesus Cristo que nós seremos igual aos anjos. Na ressurreição não se casa e não se dá em casamento, ou seja, lá não precisa do sexo. O sexo é para a procriação, só foi feito para essa dispensação, só foi feito para essa terra, só foi feito para esse planeta, só foi feito para fins de procriação nesse planeta. Não é necessário no céu, não é necessário no mundo espiritual, não é necessário na glória. Deus não fez o sexo aqui porque tinha sexo no céu. Deus não mandou eu casar aqui porque ele é casado lá. Deus não mandou a gente casar aqui porque os anjos são casados lá. Lá não existe o sexo, desejo carnal sexual é só para essa terra. Posso ouvir amém, pessoal? Tinha um propósito. Deus criar o sexo aqui tem um propósito. O desejo sexual no homem e na mulher, ele era igual, era o mesmo, era o mesmíssimo, o mesmo desejo sexual, porque os dois precisavam proliferar essa terra. Eles precisavam fazer essa terra se encher o mais rápido possível. Amém, pessoal? Com o advento do pecado, o que Deus faz? Está lá, não vou ler isso, pelo amor de Deus, isso aqui não é culto de casais. Um dos castigos da mulher é, o desejo que você tem, que é igual ao do seu marido, eu vou tirar de você e vou passar para ele. Você vai ver como é que vai ser esse negócio de agora em diante. Antes de ficar enfiando a mão na orelha da mulher, dizendo que ela não é muito boa de sexo, essas coisas aqui, você tem que entender por quê. Eu levo 20 horas para explicar isso. Vem. Por que tem essa guerra dos sexos? É exatamente um dos juízos que a mulher recebe. Um dos castigos que a mulher recebe e que o homem recebe. Porque antes eram os dois do mesmo nível. Os dois com o mesmo sentimento e a mesma vontade de procriação. Um olhava para o outro e já caía matando em cima. Deus falou, está muito fácil esse negócio. Por causa disso aí, vocês vão ver como é que vai ser agora. Você não gosta de ser seduzida? A serpente não te seduziu? Ela não foi lá e não falou na sua orelha? Ela não foi lá e não te cantou? Ela não foi lá e fez você fazer o que ela queria? Você vai ver o que o seu marido, porque o besta comeu do fruto que você deu para ele, você vai ver o que ele vai precisar fazer para poder comer do seu fruto proibido agora também. A pior árvore proibida que ficou para o homem na face da terra, pode perguntar para qualquer macho de verdade, tem aquela porcentagem que não é muito chegado, né, apóstolo? Porcentagem que não é muito chegada, mas é o pior problema. Todas as vezes que eu olho para os meus pecados é nessa área, todas as vezes para as minhas quedas que eu olho para as minhas quedas é nessa área, os meus problemas, os meus medos, as minhas mágoas, tudo que eu tenho que vencer nessa área. 90% dos homens são dessa forma. 5% descambou para o outro lado, né? E 5% é a mulher que corre atrás dele, porque tem as suas variáveis, tá? Tem aí, né? Tem aí daquelas mulheres que precisam ser realmente namoradas, cantadas, que precisam ser ali, sabe, tratadas para isso. Tem umas aí que é fogo puro, mas é 5% só, é o sonho de todo macho que tem na face da terra. Minha mulher, se ela me desse bola, né?
E aí quando ele descobre que tem um assim, essa tem um cara que foge dela, é meio bananão, ele corre, ele que precisa ser cantado. Isso é 5% só das mulheres e 5% dos homens. O resto são normais. Foi um dos castigos que a mulher recebeu. E um dos castigos que o homem recebeu também. Até aí, posso ouvir amém, pessoal? Amém. Nós estamos falando aqui dos anjos. Esse desejo que eu estou falando aqui, isso aqui só foi dado para nós. Não tem na eternidade, não tem em outro canto. Era só para que aqui proliferássemos, para que nós pudéssemos ser escolhidos dessa proliferação toda. Posso ouvir amém até aí? Então quando você chega para mim e diz que anjos de Deus, filhos de Deus, criados na eternidade, dizer para mim que lá na eternidade, lá na sua camada espiritual, lá na sua zona divina, sendo perfeitos e diante da perfeição, eles olharam para a terra e olharam para simples mulheres mortais e ficaram excitados, tarados, olharam o quê? As coxas bamboleantes, o andar dela, o rebolado lá de cima, o cabelão batendo, olharam o quê e desejaram o quê? Se eles não precisam dessas coisas. Essa é uma das conjecturas, hipótese de que poderia ser isso. Quem diz que esses filhos de Deus aqui eram anjos, desconhece a verdadeira classe angelical e o comportamento angelical já descrito na Bíblia. Vai contra o que Cristo ensinou, porque Cristo diz que eles não precisam de sexo de jeito nenhum, que sexo é para ser humano, não para anjo e não para demônio. Então uma das teorias é essa. Outra teoria é que esses, já estou falando de anjos de Deus, porque diz que os anjos de Deus, quando viram isso, decidiram, tem história sobre isso, tem livros escritos sobre isso, que eles decidiram se manifestar no Monte Hermon, e ali fizeram uma reunião, e disseram assim, eu vou usar a linguagem popular que tem pouca criança aqui, um olhou para o outro, chefiado por um lá, uma cambada de anjos de Deus, responsável por cuidar dos seres humanos, e disse assim, rapaz, você viu como essa mulher anda na terra é gostosa pra caramba, rapaz, dá uma olhada naquela que vai ali, aquela outra lá, e daí, o que a gente pode fazer? Cara, esses caras não tinham desejo sexual, tá? Mas é isso que diz a história, tá? Sabe o que a gente podia fazer? Um deles, a gente podia fazer o seguinte, vamos cair da graça, vamos cair da presença de Deus. Praticamente, eles estavam dizendo assim, vamos nos tornar iguais aos demônios, que já foram banidos da presença de Deus, que nós ajudamos a banir. Vamos sair da presença, vamos deixar o céu e vamos para a terra para possuir mulheres. Vamos nos tornar homens e nos casarmos com essas mulheres bonitas. Quando é que um anjo teria uma concepção dessa, se um anjo vai aquém do pensamento de um ser humano, ou do desejo de um ser humano, ou do olhar do ser humano? Oh meu Deus do céu, será que o bicho mulher, eu não descobri ainda que o bicho mulher é tão bom assim, que até anjo consegue desviar? Quer dizer que a mulher, só a simples aparência da mulher, conseguiu desviar os anjos do divino, do propósito, do céu, da redenção, e decidirem pela perdição, porque quando tomaram essa atitude, eles sabiam que estariam sendo condenados ao inferno. Eles sabiam, nós não sabemos, hoje nós não sabemos, nós temos uma noção, pelo que é dito, que o inferno, segundo Jesus Cristo, é um fogo que nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. E os anjos, sabendo disso, antes de nós, decidiram por esse caminho, só para poder fazer sexo com mulheres. Eu tenho hoje homem que até quer fazer sexo, mas vai mandar ele casar com mulher hoje. Ele já sabe no que aquilo ali pode dar. Ele já sabe que aquilo ali não vai dar muito boa coisa. Que ele sabe que casamento hoje é mais uma luta, é mais uma provação. O casamento hoje é a principal batalha que eu travo com outro ser humano para poder morar na glória. É de Deus, é claro, porque Deus queria esse embate, Deus queria essa guerra dentro da minha casa, porque o vencedor dessa guerra herda a salvação. De repente eu nunca fosse procurar uma pessoa lá fora para ser antagônica, para ser meu inimigo.
Deus falou, não tem importância se eu coloco o inimigo dentro da tua casa, meu filho. Teu inimigo vai se chamar esposa, teu inimigo vai se chamar marido. Você vai ter que amar esse traste aí, independente do que essa desgraça for. Você vai ter que amar, porque se você não amar, se você largar, se você abandonar, você deixou a sua cruz. Quanto pior ele for, mais você vai ter que perdoar. Eu quero testar teu perdão, tua misericórdia agora. Vou colocar um juntinho com você. Vou inventar uma coisa chamada casamento. Meu Deus. Tem homem e mulher que já chegou nessa conclusão. Não casa de jeito nenhum, não é doido? Agora você quer dizer que anjo, tem anjo mais burro do que homem? Mas é uma teoria que tem aí, de que esses anjos eram filhos de Deus e que vieram para a terra por causa de sexo e decidiram morar na terra, e como diz o texto aqui, se casaram com essas mulheres. A outra teoria é que eles não são os anjos filhos de Deus, mas também são filhos de Deus, porque foram criados por Deus, e que seriam os anjos caídos dos demônios, que também poderiam ter o poder, porque você vê teofanização de anjo divino na Bíblia, mas você não vê teofanização de anjo maligno. Você não vê na Bíblia, se alguém souber me explica rapidinho. Você não vê dizendo que um capeta, que um anjo do inferno, do demônio, um anjo caído, se manifestou como um homem para poder vir tentar-nos. Você vai ouvir lá que o diabo, ele se transforma em anjo de luz, não que ele seja um anjo de luz, que ele, para enganar, ele tem essa capacidade de se transformar num anjo de luz. Está falando do próprio, não está falando dos seus asséculas, não está falando dos que têm menos poder que ele. Os que teofanizam amando de Deus, o fazem por permissão de Deus, só para trazerem recados divinos, e faziam isso numa época em que a terra e a humanidade estava em construção, nunca mais fizeram. Você nunca mais ouviu falar, porque se alguém disser assim, esses caras aqui eram anjos de Deus que vieram e se casaram com as mulheres, eu diria para você, então isso acontece até hoje, a gente só não sabe. De repente tem alguém aqui que possa ser um desses anjos disfarçados. Eles continuam se disfarçando e vindo para a terra, porque se eles tinham esse poder antes, eles podem ter esse poder agora também. E você nunca mais ouviu falar essas coisas. Então elas são descabíveis e inaceitáveis, mas está na internet. Você pode fazer disso a sua doutrina e regra de fé. Eu não preciso da salvação e apresentá-la para você. E se não são os demônios também? Porque se eles fossem os demônios, por que demônio ia querer fazer sexo com mulher e casar com ela? Se tem muito macho safado sem vergonha que faz sexo com mulher para depois desprezar e jogar fora. Nunca teve a hombridade de ficar com a mulher que fez sexo pela primeira vez, porque não entende o nível de envolvimento que é o ato sexual. E eu nem vou explicar agora. Mas por que um demônio desprovido de tudo aquilo que é Deus? Porque quando eles caem desprovidos de toda a divindade deles. Eles caem desprovidos de tudo aquilo que tem em Deus. Quando os anjos caem, os demônios caem com Lúcifer, eles caem para roubar, matar e destruir. Não tem outra coisa neles. Não tem bondade, não tem misericórdia. Não tem, eu fiz sexo com você, eu sou um anjo caído, eu vou casar com você. Não existe isso. Então também eu coloco por terra essa doutrina de que serão anjos caídos, demônios, que também agora vieram e possuíram as mulheres. E aí, queridos, tem tantas teorias. Tem, por exemplo, alguém já ouviu falar aqui da teoria do gap? Alguém sabe o que significa a teoria do gap? O que é gap em inglês? Essa teoria vai vir de hora para explicar também. Mas é uma teoria da internet. Eu quase que acredito nela, porque ela é plausível, que é a teoria do intervalo. Entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nessa eu acredito. Mas também é conjectura, eu não vendo a minha alma para ela. Por quê? Porque não está explicado. No Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um tempo, versículo 2 já são bilhões de anos depois. Dá para entender um negócio desse? Mas tem plausibilidade, e é explicável, e dá para se entender que assim é. Porque Moisés não tinha obrigação de explicar a teoria do gap para nós.
Mas procura na internet, teoria do gap, você vai ver quanta gente falando mal e quanta gente falando contra e a favor. Porque não passa de uma teoria também. Fala aqui. Nessa pergunta que o pastor Romulo fez, também se encaixa o versículo de Judas 6. Judas, capítulo 1, versículo 6. Foi falado sobre a segunda Isso. também, tá? Então, assim, esses anjos de Judas também falam, aconteceu algo diferente do que aqueles anjos que aconteceram com Satanás, ou são os mesmos anjos, e esse pecado não seria exatamente também isso que haja essa conjecturação de sexualidade? Por isso que também não se repetiu mais, porque esses anos agora foram sentenciados a uma prisão. Mas só coloca também a explicação desse versículo de Judas. Judas capítulo 1, versículo 6. E também você vai ter lá 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Mesma coisa. Mas Judas capítulo 1, versículo 6, pessoal, há um texto e um contexto. Aqui no capítulo 6 diz assim, no capítulo 1, começando no versículo 5, que ele vai falar de punições. Ele está falando aqui de uma classe desgraçada que estava entrando dentro da igreja. Naquela época, os ensinos já eram esses, as teorias já eram essas, as teologias só tinha uma, certa verdadeira, a de Cristo e a de Judas, que ele defendia, que era dos apóstolos. Mas também existiam tantas outras teorias que Judas está falando agora de todo esse povo que inventava teorias e teologias. Então no capítulo 1, no versículo 5, ele começa a descrever o que pode acontecer com esse tipo de gente que inventa moda, que distorce as coisas. E no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ora, quero lembrar-vos, se bem que já desde uma vez para sempre soubestes. Você já sabe, eu só quero lembrar vocês, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Não fica achando que Deus, ele vai esquecer de punir quem merece. Não fica achando que você pode zombar de Deus, que você pode fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você sabe, e ficar sem castigo, sem punição. Ele passa a narrar agora o que ele sabe sobre punição. Ele diz assim no versículo 6, que é o versículo que o irmão está citando: aos anjos que não guardaram o seu principado. Alguém pode dizer o que é principado aqui? Domínio, poder, sua filiação a Deus, filhos de um rei, autoridade, tudo aquilo que um anjo tem de poder, inclusive intelectual, inclusive mental. Nós somos seres formados de corpo, alma e espírito. Um anjo é um espírito que tem uma alma, é uma personificação, consciência, sabedoria e entendimento além do que qualquer ser humano já possa ter recebido. Esse poder que eles tinham, essa divindade que eles possuíam, davam a eles o status de príncipes, de autoridade. E ele está falando assim, mas esses seres aqui, o que eles fizeram? Mais deixaram a sua própria habitação. Alguns estudos vai dizer que essa palavra guardar o principado também, ela no hebraico original, ela também vai dizer não guardar o seu estado natural. Exato. O estado natural que Deus nos cria. E para qual estado eles se venderam? O estado de Lúcifer, a conversa fiada do Hillel Ben Shahar, a conversa demoníaca, o estado de adoração ao divino, de única adoração a Deus, do único olhar para Deus, do único foco em Deus, de desejar o que Deus tinha para eles, o que Deus constrói para eles. Nesse estado emocional que eles viviam com Deus, de repente vem um cara chamado Hillel Ben Shahar e muda esse estado, muda esse estágio, fazem com que eles queiram deixar de ser aquelas pessoas que estavam debaixo da orientação, proteção, cuidado de Deus, e se mude para debaixo da orientação e cuidado de Lúcifer. Decidiram deixar de seguir a Deus, o Criador, e simplesmente foram seguir as orientações de Satanás agora. Eles foram comprados pela ideia do diabo. Eles perderam a sua originalidade, perderam o seu senso de adoração, o seu senso de direcionamento só para Deus,
e passaram a ter um segundo estágio neles. E o segundo estágio começou: será que esse cara não tem razão? Será que esse cara não está certo? Será que ele não está também tendo uma ideia boa? E diz a Bíblia que uma terça parte dos anjos de Deus, que viviam sobre o estágio divino, sobre o estado de santidade, sobre o estado de obediência, sobre o estado de prontificação ao Criador Supremo deles, eles mudam para um estado e um estágio de se render a uma criatura que nem a eles, no estado de Deus. Por isso que eu falo para você que se fosse, é conjectura, tá? Por isso que eu falo que se fossem esses anjos aqui, será que esses anjos aqui seriam tão burros ao ponto de tomar a decisão de ir para o inferno? Porque quem tomasse uma decisão dessa, de descer para a terra para ser igual a um ser humano, ele ia acabar tomando a decisão: ó, eu quero passar a minha eternidade no inferno. Será que eles tinham essa mentalidade? Então é praticamente impossível. Se eu conseguir explicar a minha teoria, você vai ver que praticamente eu tenho razão, mas eu não discuto isso aqui. Isso aqui são conjecturas. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, para seguir a habitação de Satanás, para entrar no monte da congregação com Satanás, para subir além das outras estrelas junto com Satanás, para ir para o monte da revelação de Satanás. Eles tinham, é aqui que a teoria do gap tinha que ser explicada, porque esses anjos, os anjos de Deus, quando nessa transição terrena, que podiam vir para cá, eles tinham um local na terra de adoração. É que muita gente acha que tudo começa no céu, e numas teorias, a do Gap, por exemplo, também se imagina ou se pensa que tudo se origina no Éden, que o Éden foi feito para anjos, que os anjos habitavam o Éden, que os anjos é que estavam no lugar das pedras afogueadas, como Lúcifer estava, que não existem pedras afogueadas no céu, que essas pedras afogueadas, como as 10 pedras que são citadas, que ornamentavam as vestimentas de Satanás, elas tinham um lugar físico, e Satanás, ainda então estrela da alva, ou filho da alva, antes de se tornar Satanás, ele habitava o Éden também. Outra coisa que eu acredito, que é aí que começa o caos e a confusão, num tempo remoto antes da presença do homem. Deus não cria o Éden só para o homem. Deus não cria o Éden. Se você ler bem lá, Deus fez um jardim no Éden. Amém, pessoal? Deus não fez um jardim do Éden igual os crentes costumam repetir. O Éden já existia antes do jardim. O Éden já existia antes do paraíso. O Éden era um local geográfico nesse planeta. E Deus no Éden, Ele faz um jardim para colocar uma nova criatura, para colocar um novo habitante, um homem que Ele forma do pó da terra, e não que Ele cria na eternidade. É um homem dessa dispensação, dessa época, desse espaço físico aqui, e Ele cria esse lugar no Éden. Segunda teoria, nesse Éden existia um monte da congregação, é onde se reuniam os filhos de Deus, os anjos, ou os filhos da alva, como diz. E é nesse monte da congregação. No céu tem monte, pessoal? A gente não sabe o que tem no céu, porque ele vai falar que tem monte no céu. Para ter monte tem que ter terra. E no céu não tem nada que nós conheçamos como físico chamado terra. Então, quando se fala em monte, eu subirei no monte da congregação para as bandas do norte e me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Era nesse lugar no Éden que se falava. E é nesse lugar que estariam esses anjos, querubins, protetores. Era aí que era um dos depositários, um dos lugares aonde Lúcifer ficava, porque ele é um ser criado, ele não é só aquela energia que nós conhecemos como Deus, essa personificação, porque Deus ele não tem alma e não tem corpo, ele é um espírito. Quem tem alma e espírito são os anjos. Nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos, um pouco menor do que Deus, como diz Salmos capítulo 8. Nós fomos feitos corpo, alma e espírito. Nós somos uma alma, diferente dos anjos. Os anjos são espíritos que possuem uma alma. Nós somos uma alma que temos um espírito que morreu e precisa ser renascido pelo Espírito de Deus. E habitamos num corpo que tem tempo de permanência nessa face de terra. Depois que ele cai no chão, eu continuo sendo eu, só que agora, livre desse invólucro. Já que eu passei por essa dispensação, eu escolhi 2 lugares para ir, com as minhas atitudes, ou céu ou inferno.
Posso ouvir amém até aí? Sou eu quem decide para onde eu vou. Por isso que eu estou aqui ainda, Deus me deu 100 anos, para eu decidir no final para onde é que eu vou. Dependendo do que eu fiz, eu vou para o inferno, porque eu quis. E dependendo do que eu fiz, eu vou para o céu, porque eu quis. Eu recebi um caminho para isso, uma oportunidade chamada Jesus Cristo para isso. Amém até aí? Então essa é uma das teorias que tem. Então esses anjos aqui, para mim, na minha concepção, eles não são os anjos caídos. Quando Judas está dizendo, ele está falando exatamente dessa transição que houve no céu. Ó, tinha um cara lá chamado Ben-Shahar que ele poderia ter guardado o seu primeiro estado. O que ele fez? Resolveu criar um segundo estágio, ou segundo estado. E teve uns anjos que foram com ele, após a conversa dele. Não guardaram o seu principado, a sua primazia, o jeito que foram criados. Decidiram por um outro caminho. A esses, aí vem a colocação. A esses, ele tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Ou seja, isso aqui não foi criado depois da terra, isso aqui é antes da terra, é muito antes da terra existir, é muito antes do Cronos, isso aqui está no Kairos, está na eternidade. Então é por isso que eu não acredito que sejam esses anjos, só se Deus deixou eles escapar, vir para a terra e possuir mulheres. Então eu também não acredito nisso, mas tem gente que faz disso aqui uma teoria, uma teologia, grava vídeo põe na internet. Eu respeito, porque eu não tenho certeza do que eu estou dizendo. Só sei que olhando assim não dá para ser legal isso aí. Eita, poxa, como eu queria participar dessas 20 horas. Deus me livre. E aí, pessoal, ele continua descrevendo, ó, Sodoma e Gomorra, né, que foi que aconteceu. Foi falando de todos os outros pecados cometidos que seriam todos julgados. Tem outras teorias e outras teologias. Deixa eu gastar aqui uns minutos com você. Isso aqui é tudo perca de tempo. Mas se eu gastar uns minutos com você aqui, você vai me entender. Você vai me entender porque eu vou até fechar isso aqui sem ler nada. Queridos, Deus cria um jardim no Éden. Amém? Porque ele tinha um plano. E o plano é repovoar o céu para a gente ocupar o lugar dos anjos perdidos. Ele cria um jardim no Éden. E ali ele coloca o homem que ele forma do pó da terra. Amém, pessoal? Por exemplo, uma teoria que pregador gosta de pregar. Deus formou o homem do pó da terra. Sim ou não? Aí sabe o que os pregadores dizem? A teologia barata, que não analisa no profundo, diz que então o homem foi feito um boneco. Isso é verdade. Mas aí eles querem dizer o seguinte, que Deus formou com a sua própria mão. Só porque está lá assim a palavra, formou Deus o homem do pó da terra. Olha, tudo Deus manda existir pela palavra dele. Agora quando fala que ele formou, porque agora vai tomar forma, shape, né? Quando ele vai ser formado, aí alguém quer conjecturar que ele foi feito um boneco pelas mãos de Deus. Eu faço uma pergunta para você, de novo, pelo amor de Deus. Acabei de dizer aqui agora. Deus é ser físico? Sim ou não, pessoal? Deus não é físico. Deus é espírito. Um espírito tem forma, pessoal? Um espírito não tem forma. Então não tem que ficar vadiando na mente, conjecturando. Não, porque se fala formou, então Deus desceu, foi lá, abaixou, ajoelhou, né, viu no chão, fez barro lá e simplesmente foi formando e modelou o boneco. Porque é isso que querem vender pra gente. Só por causa da palavra formou. Não, Deus mandou existir, ele formou aí, não é ele pegou com a mão e fez, formou aí, ele está querendo dizer de onde é que veio. O resto passou a existir. Mas quando se fala da criação, veio de algo, veio da terra. Nós somos toda a composição que tem na terra, e a terra tem todos os compostos que tem em nós. Terra mais água, deu barro que deu a gente. Amém até aí, pessoal? Amém mesmo? Agora, onde é que eu jogo por terra essa teoria? Deixa eu ler aqui com você aqui, de repente você também já viu isso aí. Gênesis capítulo, eu sei lá qual. Sou obrigado a saber tudo. Capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7.
Só acompanhe aí para você ver um negócio. Os crentes dizem que o homem foi formado pelas mãos de Deus. E aqui não está falando, só está dizendo assim, Deus formou o homem. Aí vai dizer, formou do quê? Não foi do nada, ele não mandou aparecer. Como todas as coisas apareceram pelo som da voz dele. Não, isso agora já tinha matéria. O homem nasce do que já está pronto, o homem nasce do que já está feito, do que está criado. Já nasce daquilo que tinha poder de vida, que era a terra. Todos os componentes da terra estão em nós. Tanto que você morre, vai para a terra, volta a ser terra. Tudo vem da terra e da água, pessoal. Qualquer coisa, por mais que leve 500 anos para decompor, volta para a terra, volta para lá. Então tudo vem da terra. Por isso que a terra é formada no primeiro instante por Deus. A água já existia. Eu não vou nem parar para explicar isso aqui agora, porque você nunca vai ouvir falar assim, Deus formou a água. Você vai ouvir que ele já pairava sobre a face das águas. Nas águas, se eu explicar o primeiro capítulo de Gênesis, você endoida. Se eu explicar o que está aqui, você vai falar assim, eu nunca vi um negócio desse, só que não tem como dizer que não é isso aí. Tudo vem da água. Tudo vem da água. E por que vem dessa água? Aí eu também entraria de novo na teoria do gap, a teoria do espaço-tempo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Agora não, pelo amor de Deus, nós estamos falando de capeta, que agora estamos falando da criação do homem, mudou tudo, né? Mas vamos lá, se você tem paciência, se não, levanta ou vai embora, a gente vai entender, tá? Sei que você pega 11, alguma coisa assim. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Está falando só de onde é que ele veio, não que ele foi lá e formou. Porque se você chegar para mim e dizer assim, formou Deus com a sua própria mão, só por causa dessa palavra, e formou o Senhor o homem do pó da terra, depois ele soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Versículo 8 é o que eu já disse assim, ó. Depois disso, quando ele fez o homem, versículo 8, então plantou o Senhor Deus um jardim, da parte da banda do Oriente, aonde, pessoal? No Éden. Ele não cria o jardim do Éden, não se chama jardim do Éden, é jardim no Éden. O Éden já existia. É aqui que eu digo que tem muita coisa antes que não está explícito aqui. O jardim, ele é plantado depois nesse espaço, nessa geografia que já existia, chamado Éden. Amém, pessoal? Amém até aí? Agora vai comigo aí, no mesmo capítulo. Mesmo capítulo 2, só para colocar por terra o versículo 7, explicado pelos crentes. Vamos lá para o versículo 19 agora. Alguém lê para mim aí, quem está com a Bíblia aberta aí, pode ler. Lê e já entenda para você ver. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. Olha como é que a gente lê e passa por cima. Ó, Deus formou o homem da terra, sim ou não? Agora o que ele está dizendo no 19? Ó, da terra formou, pois, o Senhor Deus o quê? Todos os animais e todas as aves do céu. Da onde é que nascem os animais e as aves do céu? Da terra. E a mesma palavra para formou Deus o homem é a mesma palavra para formou Deus as aves e os animais. Por que estão dizendo que Deus fez um boneco chamado homem? E por que não diz que ele também fez um boneco chamado pombinha, rolinha, águia? Foi lá e fez um boneco. Então a palavra formou o Senhor o homem do pó da terra cai por terra quando alguém quer dizer que ele fez com as próprias mãos. Por causa do versículo 19, tudo nasce da terra, e nem tudo tem que vir de um boneco que Deus fez. Não está aí, é conjectura, é especulação. Por que o senhor está dizendo isso? Porque agora a gente entra na história dos filhos de Deus. Amém, pessoal? Pronto, olha só como é que você só lê o que você lê, sem criar uma novela por trás. Vamos criar uma novelinha bem rapidinho aqui. Deus faz o homem, amém? Viu o homem, deu poder para o homem, deu autoridade para o homem, e de repente ele olhou e falou: esse cara vai fazer besteira sozinho, não é bom que ele esteja só. O que Deus faz? Cria uma mulher também. Criou a mulher do pó da terra, sim ou não, pessoal? Não, por quê? Porque ele já tinha matéria-prima. Para criar o homem ele tinha uma primeira matéria-prima, que era o pó da terra, criou do pó da terra. A mulher não vem do pó da terra, por quê? Porque ele já tem o DNA, ele já tem a matéria pronta.
Então ele tem que criar a mulher a partir do homem. Da costela, então. É da carne. Ele fez da matéria que ele tinha, dessa parte aí que ele tinha. Ele fez a mulher, sim ou não? Fez a mulher e deu para o homem, apresentou ela para o homem prontinha, bonitinha. Sim ou não? E o que ele disse para a mulher e para o homem? Alguém sabe? Alguém pode me dizer o que foi que ele disse? Não, fala alto, querido, você está certo, fala alto. Chegou para os dois depois de pronto e disse o quê? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Sim ou não? Sim ou não? Pronto, guarda isso na sua mente. No mesmo dia que Adão é apresentado para Eva, nesse mesmo dia Deus fala como é que vai funcionar. Nesse mesmo dia Deus mostra para eles a junção entre homem e mulher. Nesse mesmo dia Deus dá para eles a capacidade da procriação. Sim ou não, pessoal? Nesse mesmo dia ele se deitaria com a sua esposa, praticaria sexo com ela e teria filhos. Sim ou não, pessoal? Você sabe qual é o problema da humanidade? É que a humanidade só consegue achar nessa história 4 personagens. Consegue achar o Adão, consegue achar a Eva, consegue achar o Abel e consegue achar o Caim. Porque não estamos contando a história nominal dos outros. Nós estamos contando a história de Adão e Eva, que é a criação original, a história de um assassinato, que é Caim, e a história do assassinato, que é o Abel. Posso ouvir amém, pessoal? Foi isso que foi importante contar, não a novela por trás disso. Queridos, quantos aqui tem 5 filhos? Levanta a mão e fala, eu tenho 5 filhos. Eu tenho 5 filhos vivos, e um já partiu para Deus. 5 filhos. Morando hoje, na história bíblica que querem me dizer aqui, que não é verdadeira, 6.000 anos depois. 6.000 anos depois, eu tenho 5 filhos. 6 filhos eu tive. 5 estão vivos. Eu tenho 6 netos. Hoje. Com tudo quanto é tipo de preservativo, com tudo quanto é tipo de anticoncepcional, desde um comprimido até uma injeção, 6 filhos. Eu faço uma pergunta para você. O que Deus mais queria? Hoje eu estou evitando filhos. E você também. No começo de tudo, Deus queria evitar filhos? Ou ele disse assim, crescer e multiplicar e encha logo essa terra? Qual que era a ideia de Deus? Era que o homem tivesse filhos para encher a terra, sim ou não, pessoal? Então ele construiu um Adão infértil, foi isso? Sim ou não? O cara era potente para ter filhos, sim ou não, pessoal? Ele construiu uma mulher estéril, foi isso? A Eva era estéril, ele cria a mulher imperfeita? Ou ela era completamente genitora, paridora de filhos, pessoal? Sim ou não? E como é que você só consegue achar Abel e Caim na história? Como é que os estudiosos só conseguem achar Abel e Caim? Os dois com 40 anos se pegando no campo, se matando. Adão e Eva foi criado com o poder de terem só 2 filhos, pessoal. Sim ou não? Deus é burro, não sabe fazer as coisas direito e fez eles, quando você tiver 2 filhos, você vai cessar. Um Deus que queria povoar e encher a terra, ele cria um homem e uma mulher completamente férteis para parir filhos, muitos filhos, sim ou não, pessoal? Quem aqui já teve gêmeos? Alguém aqui teve filhos gêmeos? Você conhece alguém que teve gêmeos? Sim ou não? Você conhece alguém que teve trigêmeos? Sim ou não? Você conhece alguém que teve 4 filhos? Sim ou não? Você já viu a história de alguém que teve 5 filhos de uma vez só? Sim ou não? Quantos filhos você já ouviu a história de alguém que teve aí? Qual foi o número maior? 8 filhos de uma vez só. Meu Deus. É lá do Maranhão? Meu Deus. Pessoal, hoje, nessa atualidade, uma pessoa consegue ter 8 filhos. Debaixo do pecado. Debaixo de concepcional. Debaixo de um monte de desgraça que consegue. Hoje, a pessoa consegue parir 8 filhos de uma vez. Você imagina a criatura que Deus acaba de criar.
Você acha que Eva não tinha capacidade, já que você conhece quem teve 8 de uma vez? Algumas criaturas de Deus, como um cachorrinho, por exemplo, que é pior do que um ser humano, aí na linguagem que você poderia imaginar de criação, é inferior. Tem quantos cachorrinhos cada cria? Quantos você já sabe que nasceu de cada vez? 6, 14. O pastor ali é exagerado. Porque uma mãe criada por Deus como animal tem capacidade de gerar 14 filhos. Você acha que uma Eva primitiva, primordial, que tinha a função de erguer a humanidade, encher a terra, ia parir quantos filhos de cada vez? Já que hoje é possível parir 6, 8. E naquela época, quanto será que era possível uma mulher parir? Com a bênção de Deus, com o comando de Deus, com a ordem de Deus. Um homem hoje tem capacidade de simplesmente injetar no útero feminino 400 milhões de espermatozoides. Todos eles prováveis vidas. E naquela época, era a mesma capacidade. Quantos filhos? É a pergunta que eu quero que você coloque na sua mente agora, se é que você vai ter essa revelação. Quantos filhos Adão e Eva tiveram até o dia que pecaram? Porque na tua mente de Bíblia, que só lê o que está escrito, está dizendo assim, olha, Deus criou Adão, criou Eva, e no outro dia eles comeram do fruto proibido. Na mente de quem lê a Bíblia está escrito assim, na mente de quem entende e tem revelação está escrito assim, Deus criou Adão, Eva, colocou eles no Éden, num jardim que ele constrói, colocou uma árvore chamada árvore da vida, que nunca foi proibido comer dela. Amém, pessoal? E uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido comer dela. Tinha uma advertência: coma de todas as outras árvores, inclusive da árvore da vida. Mas naquela ali, se você comer, é decisão sua. Mas Deus está assim, se você comer dela, você morre. Sim ou não, pessoal? Esquece a árvore do conhecimento do bem e do mal, que essa foi o dia que eles pecaram. Adão e Eva viviam no Éden, nesse lugar chamado Jardim no Éden, durante quantos anos antes de pecar? Alguém chuta qualquer idade aí para mim, por favor. Hã? Ah, mas alguém já entendeu a colocação? Sim ou não? Se você entender isso, eu posso passar para os filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para te escandalizar. Eles viveram ali milhares de anos. Milhares de anos, porque a idade dele só começa a contar para a morte depois que ele sai do jardim, depois que ele come do fruto proibido. É aí que ele começa a morrer e começa uma linhagem cronológica de morte que levou 930 anos. Antes disso não dava para contar, porque eles viviam debaixo do poder de um fruto chamado árvore da vida, dentro do lugar chamado Éden, na presença de Deus. E nesse tempo gostoso da presença de Deus no Éden, eu pergunto para você, eles fizeram sexo, sim ou não? Sim ou não? Naquele tempo o desejo da mulher não tinha sido tirado dela e passado para o marido ainda. Naquele tempo não havia proibição, por exemplo, de se fazer sexo com pai e com filho, porque não havia isso. Havia homem e mulher, havia um desejo sexual equivalente dos dois, equilibrado dos dois. Havia um comando: crescer e multiplicar e encher a terra. Durante milhares de anos eles estão dentro daquele jardim, na presença, fazendo sexo todos os dias. E de 9 em 9 meses nascia filhos e filhas. 9 meses depois de Eva ficar grávida pela primeira vez, eu não sei quantos filhos ela teve de uma vez, mas ela teve. 9 meses depois, não tinha anticoncepcional, não tinha perlutã, não tinha nenhum argumento que barrasse, não tinha pílula do dia seguinte, camisinha não tinha sido inventada e não podia ser uma tripa de animal, porque nem animal podia morrer naquela época ainda. Alguém falava assim, não tinha camisinha, mas já tinha uma tripinha. Era sexo e filho, do jeitinho que você faz hoje. Não toma cuidado não, você vai ter 6 netos que nem eu. Eu nunca pedi um filho, eu tive 6. Eu nunca pedi netos, e vieram 6. Porque tretou, relou, fica grávido, meu filho. Você imagina naquela época debaixo da bênção.
Hoje com essa coisa do sexo até meio esquisito, mas nasce gente toda hora. Deixa eu encurtar essa história aqui. Milhares de anos depois, aquela classe, aquela raça edêmica, adâmica, edêmica por causa do Éden, adâmica, todos os descendentes de Adão, alguns anos depois do primeiro filho, aquele filho simplesmente olhou para a irmã e fez sexo com ela também, porque naquela época precisava proliferar. Não é a família que você conhece hoje, era uma família divina diferente. Eles faziam sexo entre eles, não tinha isso, a esposa, é homem e mulher para sexualizar-se e ter filhos. Eu vou falar para você, com o advento do pecado, milhares de anos se passaram, e o Éden agora era populacionado pelo homem. O homem, a classe, a raça. Não era só o Adão e a Eva. Analisa a novela por trás. Essa classe agora ocupa o Éden, até o dia em que a matriarca de todos eles conseguiu, por fim, se dobrar e se render à sua concupiscência. Qual concupiscência? Uma das suas amigas, que naquela época era uma das mais belas criaturas no Éden e do jardim, não era a serpente que você conhece hoje, era a coisa mais linda que havia no Éden, conquistou o carinho e a amizade da mulher. Naquela época o homem era especial, diferente, não tinha o pecado nele, não tinha separação dele e Deus, não tinha a sua mente sido reduzida a menos que 10% da sua capacidade mental, o seu cérebro não tinha ido para menos que 7%, igual é hoje. Naquela época o homem tinha domínio, ele era poderoso, naquela época ele era inteligente, ele conseguia e podia ver Deus, ele conseguia e podia falar com Deus, ele conseguia e podia caminhar com Deus. O homem, não está falando que é só o Adão, a raça humana naquela época. Posso ouvir amém, pessoal? Posso ouvir amém, pessoal? Aí naquela época, debaixo de uma autoridade divina, de uma presença divina, debaixo de um poder sobrenatural, debaixo de uma graça, debaixo de uma pureza, porque não tinha o pecado aí. Fique em pé, pastor Lito, por favor, apóstolo. Aí você acha que o homem era essa coisa esquisita, desse tamanho, com essa cara, esse cabelo, essa bochecha gorda, essa barriguinha sobressaltada? Você acha que o homem tinha esse tamanho, só que esse cidadão aqui hoje, pecador, tem? Não, vira para eles lá, que eles não estão olhando direito. Você acha que era isso aqui que morava no Éden, desse tamanho, barrigudo, desse jeito aqui? Você acha que esse era o homem? Vai sentar onde você acaba com a minha pregação. Você acha que existia um esquisito, um estranho, cada um com uma forma? Ou você não acha que porque estavam na presença, eram divinos, eram de Deus, não tinha pecado, não tinha um estrago? Você não acha que eles eram extremamente poderosos, tão divinos que podiam conversar e andar com Deus e enxergar Deus, podiam conversar com serpentes, tinham um poder mental que conversavam com os animais, tinha um poder mental que dominava a terra, dominava a natureza, dominava o fogo, dominava a terra, dominava a água, dominava os grandes animais. Não foi para isso que Deus nos coloca na terra? Para dominar sobre tudo aquilo que se arrasta, tudo aquilo que se move na terra. Você vai dominar tudo aquilo que voa no céu. Você consegue dominar um padrãozinho hoje? Você não consegue dominar uma pombinha, um passarinho, você tem que prender e colocar ele lá. Não precisa ir embora também, não, você é bonito, fica tranquilo. Não, é brincadeira. Esse era o domínio que o homem tinha. Qual que era a estatura do homem desse, pessoal? Hoje você tem umas estaturas aí de 2,20 metros, por exemplo. O cara que vai crescer tem 2,20 metros. Eu tenho 1,80 m. Pastor até deve ter 1,60 m. Quem aqui tem 1,50 m? Você já viu um anão, que tamanho que um anão tem? 1 metro, mais ou menos, sim ou não? Por que tem essa disparidade de tamanho? Por causa do pecado, depois que ele entrou. Mas quando não tinha o pecado, pessoal, que tamanho que os homens nasciam? Que tamanho, pessoal? Ah, pastor, eu já sou enormes, virando os homens aqui.
que eu não nasci com Éden? Mas é exatamente isso. Eles eram criaturas enormes, fortes, poderosos, divinos. Posso ouvir amém até aí, pessoal? Amém? Eu entendi. Posso não aceitar isso aí, mas eu estou entendendo. Amém? Aí, vamos embora logo. Essa era a classe edêmica. Essa era a classe do Éden. Esses eram os filhos de Deus, pastor. Por que eles eram os filhos de Deus? Antes do pecado, da presença. Os filhos criados por Deus. Os filhos que Deus manda existir a partir de um casal. Esses são os filhos de Deus sem pecado, porque aquele que peca é filho do diabo. Aquele que peca se torna filho de humano, filho de carne, filho de homem. Mas essa classe toda, durante milhares de anos, se tornaram os filhos de Deus. Só que teve um dia que papai e mamãe pecou. Deu ouvidos àquela coisa maravilhosa chamada serpente, que dava para se comunicar com ela. Era totalmente diferente do que a serpente que você conhece hoje. Porque se ela caiu nessa desgraça que você conhece hoje, por causa do pecado, o mesmo homem belo, bonito, maravilhoso, de 3 metros de altura, forte, aguerrido, poderoso, inteligente, sábio, se tornou isso que você está vendo aqui hoje. Meu Deus. Não, o semelhante se atrai. Então eu sei que Débora gosta. No dia que entra o pecado, o homem é expulso do jardim do Éden. Aí todo mundo fica achando que foi o Adão. Que o Adão saiu sozinho, com a mão na frente e outra atrás, e com 2 coelhinhas cobrindo ele, por causa da sua nudez. Naquela época o homem não precisava usar roupa, porque eles olhavam uns para os outros e não tinham vergonha. O sexo não era essa coisa comedida que é hoje, hein? Essa coisa velada, essa coisa pecaminosa. Era o sexo natural e normal. Desculpa, isso aqui vai parecer estranho pra caramba. Como qualquer cachorro que encontra uma cadela aí faz, encontrou, achou. O senhor está dizendo que nós éramos como os animais. Nós tínhamos a inocência dos animais. Nós não tínhamos a racionalidade de hoje. Porque era tudo puro e liberado. Não havia pecado no sexo. Porque havia necessidade de proliferação. Milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de anos depois, o casal primeiro e natural, patriarcal, responsável por toda aquela classe, é surpreendido pela conversa de um Satanás incorporado na criatura que eles mais confiavam, a mulher principalmente, a amiga dela, a serpente, que durante muitos anos veio fazendo a cabeça dela. Não foi de um dia para o outro, não. A concupiscência não nasce de hoje para amanhã, pessoal. A concupiscência nasce ao longo das décadas. Foi assim que aconteceu na eternidade. Foi que o diabo quis ser igual a Deus. E foi nas décadas e nas centenas ou milênios que o homem, a mulher principalmente, ela acabou sendo seduzida pela aparência do fruto e por aquilo que o fruto proporcionaria. A mulher pega do fruto, come, e agora a classe homem tem que ser tirada do Éden, já não pode mais andar na presença, já não pode mais ficar na presença, já não pode sentir tudo aquilo que sentia, já não pode ter mais aquela santidade, aquela pureza, porque neles agora há uma compra do pecado. O pecado os compra e os ganha, e eles precisam ser retirados da presença, precisam ser retirados do Éden. Quem é que sai? A classe humana, a classe homem. É tirado do Éden, o Éden fica sem a presença humana, não de Adão e Eva, sem a presença do homem que já existe nessa época. É colocado uma espada flamejante e querubins para guardar a entrada do Éden. Por quê? Porque quem saiu de lá ainda tem capacidade para voltar, ainda tem poder de retornar. Porque se não tivesse, não precisaria de querubim guardando e espada flamejante rodeando. E por que tem um querubim guardando? 2. E por que tem uma espada que rodeia todo o Éden? Porque quem saiu de lá era varão de renome. Quem saiu de lá era poderoso. Quem saiu de lá tinha poder. Quem saiu de lá tinha força. Quem saiu de lá tinha status, tinha presença, tinha altura.
e não pode voltar. Pecado traz separação. Essa classe é lançada na terra, e com o advento do pecado, se você tem uma classe chamada filhos de Deus, nascidos no Éden, morando numa terra, desses filhos de Deus, a história precisa chegar até mim e você, do primeiro assassinato. Então nós vamos falar dos dois principais coadjuvantes desse primeiro assassinato. Nós vamos falar agora aí de duas figuras, que se você disser para mim que eles tinham 40 anos de idade cada um, eu vou perguntar para você, se eles tinham 40 anos de idade, porque para mim eles comiam do fruto da árvore da vida. Eles só são lançados do jardim para não terem mais acesso à árvore da vida. Eles só são tirados do jardim porque a árvore da vida tinha que ser protegida deles. Porque senão eles seriam eternos pecadores. Pecadores vivendo eternamente. Então não podem mais tocar na árvore, então tem que ser tirado de lá. Dois caras, um de 39 anos e um de 40. Por que eu falo 39 e 40? Que é para você ver quanto filho se dá para produzir em 39 e 40 anos. Um atrás do outro. De 9 em 9 meses. De 2 em 2 nascendo gêmeos, trigêmeos. Naquela época não tinha essa coisa toda. Nascia de passeado. Quantos filhos de Deus de renome saem daquele lugar? A porta é fechada. Eles são colocados para a terra, para lavar e cuidar da terra. Não podem mais ter acesso ao jardim. Não comerão mais do jardim. Vão ter que lavrar. Alguém acha que foi só o Adão? De hoje em diante a terra produzirá carnes e espinhos, e você vai ter que suar para ganhar o teu pão de cada dia, porque você é pó e para o pó tornará. Mas não existia só ele, era a classe adâmica toda. E aí agora verdadeiramente essa classe vai ter que subjugar a terra, e duas classes passarão a existir: os filhos que saem do Éden. Amém até aí, pessoal? E os filhos que começam a nascer depois do Éden, debaixo do pecado, debaixo de desgraça, debaixo de maldição, debaixo de guerra. A mulher fugindo do cara porque não tinha mais desejo, o cara querendo a mulher. Quando Deus diz para Eva: olha, vou tirar o seu desejo e dar para o seu marido, ele estava dizendo para toda a classe de mulheres dali em diante, as que já existiam e as que viriam existir depois. Não é só homem vai ter que se virar para lavrar a terra, mulher vai ter que se virar para se submeter ao homem. Por quê? Porque o seu desejo será para o seu marido e ele sobre ti dominará. Para toda a classe de mulheres e para toda a classe de homens existentes já. Vou repetir: uma classe de filhos de Deus, nascidos debaixo da graça, nascidos no Éden, nascidos de Deus, que vai se misturar com uma classe que agora vai nascer fora do Éden. Vou repetir: debaixo de pecado, debaixo de maldição, debaixo de desgraça, debaixo de rompimento da presença de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer assim para vocês: naquele tempo existiam gigantes na terra. Qual terra? A terra que já não é mais o Éden, que não está mais no Éden. É a terra para onde o homem foi mandado. Existiam gigantes, homens de renome. Quem são esses? Quantos eram? Todos que nasceram debaixo da graça, todos que nasceram na presença. Pelo amor de Deus, quem está entendendo? Amém. Senão fica aqui explicando até. Amém. Vou não falar que é heresia, eu quero nem saber se é 10 quilos. Quero saber se você entendeu. Eu vou para minha casa e você fica me chamando de herege aqui, como se eu ligasse. Mas eu quero que você tenha essa explanação, essa explicação, essa revelação. Alguma vez você parou para pensar nisso? Alguma vez a história no YouTube, na televisão, na internet, alguém foi contar do que foi que aconteceu antes do pecado? Mas não, nós temos a história de Adão, Eva, Caim e Abel. Pronto, acabou tudo aí. Aí os caras não conseguem entender como é que Caim mata Abel, vai lá para a terra de Nod, se casa lá e constitui família lá. Com quem? Com quem? Porque a história de Caim e Abel e o assassinato se dá centenas de anos depois deles saírem do Éden, quando a terra já estava popularizada, populacionada. Por quem? Por filhos de Deus, que eram os gigantes, e pelos filhos do homem depois do pecado. Caim recebe uma maldição, um estigma, que todo mundo iria reconhecê-lo. Ele vai para uma terra, e nessa terra já existiam mulheres, não da linhagem dele,
da linhagem dos homens que nasceram depois do pecado, de todos os homens que já existiam. Ele vai para lá, já tem uma cidade, já tem um povo, lá ele casa, porque Caim e Abel não são os únicos da Bíblia, eles estão ali na Bíblia para mostrar um assassino e um assassinado. Quando ele vai para lá, ele se casa com um dos seus parentes, das suas irmãs, daquele povo que agora nasce depois do pecado ali. Amém, pessoal? Amém. E aí, muito tempo depois, um cara chamado Moisés vai dizer assim: olha, existiam os filhos de Deus, que nasceram debaixo da graça divina, dentro do lugar chamado Éden, e depois os filhos dos homens, fora do Éden, fora da presença, procriaram, começou a multiplicar-se na terra e não no Éden, na terra e não no jardim, e aí então, nesse lugar chamado terra agora, eles começam a multiplicar-se e geraram filhas. Os filhos de Deus, que é os que saíram do jardim, com capacidade sexual, os que saíram do jardim, que eram homens, mas de estatura elevada, gigantes, viram essas filhas dos homens, que eram nascidos depois do pecado, pararam talvez de casar só entre eles, filhos de Deus, e também escolheram filhas dos homens normais e comuns agora, e se casaram com elas. Aí então vai dizer assim o versículo: naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois que os filhos de Deus, nascidos no Éden, conheceram e casaram com as filhas dos homens que já estavam fora do Éden. Se você tiver uma explicação melhor do que essa, não é hoje não, porque o horário já foi, como diz os mais tradicionais. Ó, acabou o horário, daqui a pouco fica todo mundo endemoniado. Essa é uma guerra que você tem que travar. Quando o pregador passa do horário, que sentimento você vai ter dentro de você? Que demônio que está aí dentro? Porque de repente tem um demônio aí que grita o horário para você, ou tem um demônio que vem e toma o microfone da minha mão. Alguém lá na nave, amém. Alguém diz um amém mais alto, ou alguém levanta as duas mãos, igual eu já vi aqui. Essa guerra, se você não enfrentar ela, você nunca vai aprender essas coisas aqui. Porque se você quiser que eu te ensine algumas coisas, eu tenho milhares delas para ensinar. Mas se você não tiver prontidão para ouvir, tempo também, vá cuidar da sua própria vida e continue na sua própria rotina e vá para os quintos dos infernos, porque é para lá que muita gente vai. Exatamente porque tem um horário para chegar em casa. Quem entendeu, senão eu vou repetir tudo de novo do começo. Eu sou bem abusadinho. Todo mundo entendeu. Ó, o pastor já está ali assim, ó. Não dá isso aqui na minha mão não, porque enquanto eu não ver a carinha de quem entendeu, eu fico desesperado. Pegou você sair daqui mais endemoniado do que quando chegou, por falta de informação. E olha que todas as outras perguntas que tinham, eu não mexo nesse assunto. Que dia que você vai voltar? O irmão já não quer vir no culto quando eu voltar, dá uma olhada. Não, mas aí a gente vai começar bem mais cedo. Amém. Queridos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Todas as outras perguntas eu posso respondê-las. É só me dar uma oportunidade como essa. Me dá 2 horas para falar. E com certeza eu vou te tentar com 2 horas e meia, 2 horas e 15. Os filhos de Deus são os filhos que nascem no Éden. Porque a história não é só Adão, Eva, Caim, Abel. Pelo amor de Deus, gente, acorda. Ó. Alguém quiser culpar o diabo, aí é o irmão aqui, ó. Já que nós estamos no assunto, já que nós estamos na chuva. Não, mas eu já estou entregando o microfone. Esses mesmos filhos, quando fala lá em Jó, são os mesmos? Não, ali já é os filhos da alva, os filhos de Deus, não os anjos mesmo. Então assim, pessoal, os filhos de Deus na Bíblia, essa passagem, essa frase, ela é referida aos anjos, aos demônios, aos homens. Você tem que entender o contexto todo, tá? Porque em Jó, o que ele está falando está certo. Em Jó também, quando os filhos de Deus, os filhos da alva juntas cantavam as estrelas, já está fazendo uma outra alusão antes da terra. Isso aí, ele está falando, ele está proferindo, ele está viajando na maionese na eternidade. Ele está tendo revelação, tá? Jó está tendo revelação. Mas ele está falando de algo que aconteceu na eternidade. Não tem um tempo certo que isso tenha acontecido.
Mas algumas pessoas vão defender essa teoria também, que são os mesmos anjos, que são os mesmos filhos de Deus, que são as mesmas coisas, tá? É uma confusão muito grande. Você precisa olhar para o contexto. O que Jó estava falando? Você vai ver que ele estava falando aí de anjos. Ele estava falando antes da terra existir. Ele estava falando de um tempo em que não havia terra, não havia sofrimento, e que ele nunca passaria por aquilo ali, de um dia que não era na mente dele. Então, a gente não tem tempo para explicar todas essas coisas para vocês, e vocês fiquem com essa simples explicação de hoje. Posso ouvir amém, queridos? É mais um assunto para pensar, é mais um assunto para você falar. Eu tenho uma outra teoria aqui também, que essa daqui acho que bate mais com a realidade. Pelo menos o cara que diz ela, expressa ela, não teve tempo de explicar para nós, mas foi o que passou mais perto. Pelo menos não é tanta conjectura assim. Deus abençoe a todos, e os que não estão endemoniados, que Deus compense e recompense, que Deus os cubra com entendimento, sabedoria, que um espírito de revelação caia sobre a vida de vocês, e que vocês tenham discernimento de tudo aquilo que for preciso, principalmente no tocante a vocês herdarem a vida eterna. Posso ouvir amém? Eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvem ao Senhor Jesus.